palavra diz que quem crer e for batizado será salvo. A palavra diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra também diz que quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ainda há pouco eu pensava o seguinte: quantos que creram e foram batizados, mas não foram salvos? Você conhece pessoas que no passado creram, no passado foram até batizadas e agora estão perdidas. Quantos que no passado até invocaram o nome do Senhor, foram atendidas, receberam o socorro divino, a manifestação do poder de Deus, mas não foram salvas. Então nós estamos falando daqueles que creram, foram batizados e não foram salvos, daqueles que invocaram, foram atendidos, mas não foram salvos. Mas todos que perseveraram até o fim foram salvos. Essa é a diferença. A coroa da vida, ela está prometida para aqueles que serão fiéis ou que já foram fiéis até a morte. Então, somente perseverando até o fim é que haverá a salvação. E qual é o tipo de fé que nos faz perseverar até o fim? Você vê de maneira clara na Bíblia, você vê, por exemplo, a fé do Antigo Testamento, mas você vê também a fé do Novo Testamento. Como que é a fé do Antigo Testamento? Fé de conquista, fé para tomar posse. Você ouve falar de Abraão, você ouve falar de Moisés, de Josué, de Gideão, dos heróis da fé, e você ouve falar, você se fortalece. Você não, nós. Desperta em todos nós a fé para conquistar. Desperta em todos nós a fé para tomar posse das promessas de Deus, que não está errado. Não está errado. Mas quando você vê a fé do Novo Testamento, você vê a fé que permanece. E já como exemplo, o próprio Senhor Jesus. Já como exemplo maior, você vê no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, pelo que está escrito na palavra, pelo gozo eterno, pelo gozo proposto,
O que o próprio Filho de Deus fez? Ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assim se assentou à destra do trono de Deus. Então, você vê a fé que permanece. O maior exemplo é o exemplo do Senhor Jesus. Mas o próprio Paulo, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Qual a fé que Paulo guardou? A fé que deu condições para acabar a carreira. A fé que deu condições para que ele pudesse permanecer até o fim, para que ele pudesse perseverar até o fim. E permanecendo até o fim, perseverando até o fim, o apóstolo Paulo, ele teve momentos de lágrimas, ele teve momentos de dor, ele teve momentos difíceis, e aí está o grande problema da pessoa que manifesta apenas a fé do Antigo Testamento, porque é a pessoa que ela está preparada para tomar posse, ela está preparada para conquistar, mas será que ela estará preparada também para os momentos de lágrimas? Será que ela estará preparada também para os momentos difíceis? E ainda, em meio a esses momentos, permanecer, perseverar? Então, essa fé foi a fé que Paulo guardou. E porque ele guardou essa fé, ele combateu o bom combate, terminou, acabou a carreira, guardando essa fé. E você tem essa fé para guardar? Essa é a fé que você tem para guardar? Essa é a fé que tem te sustentado? Essa é a fé que você tem se apoiado? De repente, você passa por situações aonde literalmente são situações desagradáveis, situações desfavoráveis, mas essas situações desagradáveis, desfavoráveis, de alguma forma comprometem a sua vida com Deus? Pense nisso. É tão importante que haja a manifestação da fé do Antigo Testamento, como também a fé do Novo Testamento, que você pode ver o caso de José no Antigo Testamento. Você pode ver o caso de José, aonde as circunstâncias para ele mudaram. As circunstâncias não eram boas, as circunstâncias eram desfavoráveis, desagradáveis, mas ele continuava sendo o mesmo diante de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, José já manifestava a fé do Novo Testamento. Por quê? Porque ele permaneceu. Então, qual é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos? Qual será, por exemplo, no meu caso, qual será a minha reação no dia mau? E digamos que não seja um dia mau, digamos que seja uma semana, digamos que seja um mês, digamos que seja um ano.
Digamos que seja um período mau, qual vai ser a minha reação? Será que o que possa acontecer do lado de fora, de alguma maneira, vai influenciar a vida que hoje eu tenho com Deus? Se a fé que eu tenho é apenas a fé para tomar posse, é apenas a fé para conquistar, então vai ser muito difícil para mim. Mas se a fé que eu tenho é a fé que Paulo teve, que o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus manifestou, conforme já falamos aqui. Então, se essa é a fé que eu tenho, a fé que me faz permanecer, então eu vou pensar assim: bom, essa situação que eu passo, ela é ruim, mas eu fui avisado, o próprio Senhor Jesus, que também passou por situações até piores, ele disse assim: olha, nesse mundo aí, nessa vida aí, tereis aflições, vocês estão aí nesse mundo, vivendo essa vida, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês vão vencer também. Então, esse bom ânimo, essa disposição, nós encontramos apenas naqueles que manifestam também a fé do Novo Testamento. Ou seja, independente de tudo que eles possam passar, que você possa passar, você é aquela pessoa que já está definida: não, eu vou permanecer. Conforme falávamos no princípio, aquele que crer e for batizado será salvo, mas muitos creram, foram batizados e agora estão perdidos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas muitos invocaram, foram atendidos e agora estão perdidos. Mas está escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E todos que perseveraram até o fim foram salvos. Então comece a avaliar a sua fé. E um detalhe importante: você não pode ter como termômetro as conquistas, as bênçãos. O termômetro da sua vida com Deus não está relacionado às suas conquistas ou bênçãos, não, mas na sua permanência. De repente você ainda não é e ainda não dá o testemunho que você gostaria de dar. Você ainda não é e você ainda não dá. Por exemplo, você gostaria de dar o testemunho de uma família convertida, de ter toda uma família convertida. E esse testemunho você ainda não tem para dar. Esse testemunho você ainda não é, mas você já pode ser um testemunho a partir de agora de uma pessoa que tem permanecido. Ou seja, você não tem apresentado um testemunho das conquistas que você gostaria de dar, mas você tem sido um grande testemunho de uma pessoa que tem permanecido. E a fé do Novo Testamento nos faz permanecer. Depois você lê com calma no livro de Hebreus, do capítulo 11, do versículo 33 até o 39. Hebreus 11, do 33 ao 39.
aí você vai ver que uns alcançaram promessas e escaparam do fio da espada. Outros foram mortos ao fio da espada e não alcançaram a promessa. Depois você deve meditar nisso. Uns alcançaram promessas e escaparam do fio da espada. Outros foram mortos ao fio da espada e não alcançaram a promessa. Então, aqueles que foram mortos, aqueles que não alcançaram determinada promessa, porque permaneceram, alcançaram a promessa maior. E a promessa maior é a eternidade. A promessa maior é a coroa da vida. Aquele que for fiel até a morte, até o fim, receberá a coroa da vida. E para que isso aconteça, existe a necessidade de permanecer. E a fé do Novo Testamento nos faz permanecer até o fim, permanecer até a morte e receber a coroa da vida.